Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível superior para bibliotecário da Prefeitura de Guararema, que aconteceu no dia 29 de outubro de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver as últimas questões da prova, por essas questões que vão do número 24 até a questão 30. Bora lá! Questão 24, o pessoal tratou de uma regra de 3 simples e conversão de unidade de tempo. A questão diz assim: determinada clínica solicita aos seus profissionais que cada atendimento dure 30 minutos. Se cada atendimento durasse 25 minutos, cada profissional atenderia 2 pacientes a mais no mesmo período de trabalho de um dia. O período de trabalho diário desses profissionais nessa clínica é de qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que essa clínica ela solicita aos seus profissionais que cada atendimento dure 30 minutos. Então perceba, com esses tempos aqui, de 30 minutos aqui por atendimento, cada profissional consegue atender aqui por dia quantos desses pacientes? Isso o texto não está informando aqui para a gente. Então, falar que consegue atender aqui por dia X pacientes. Então, com esse tempo de 30 minutos aqui por atendimento, cada profissional consegue atender X pacientes. Mas ele falou que se cada atendimento agora durasse 25 minutos, então se o tempo fosse 25 minutos por atendimento, cada profissional ia conseguir atender agora 2 pacientes a mais. Então, com 25 minutos aqui por atendimento, cada profissional iria conseguir atender essa quantidade X agora, mais 2 pacientes. Perceba, conseguimos montar aqui essa regrinha de 3 simples. E notem, aqui nós aumentamos a quantidade de pacientes. Então, vamos colocar uma setinha aqui para baixo. Nós aumentamos a quantidade de pacientes aqui. Mas notem, nós diminuímos aqui o tempo. Então, nós vamos colocar uma setinha aqui ao contrário dessa setinha. Nós aumentamos aqui o número de pacientes, mas diminuímos aqui o tempo. Se a gente aumenta de um lado e diminui do outro, então significa que essa grandeza, tempo de atendimento, em relação a essa grandeza aqui, número de pacientes, ela é inversamente proporcional. Nós aumentamos o número de pacientes, mas diminuímos o tempo. Portanto, é uma regra de 3 inversamente proporcional. Agora, como que a gente faz para resolver uma regra de 3 inversamente proporcional? Vamos recordar, se fosse diretamente proporcional, a gente multiplicaria em cruz. Como é inversamente proporcional, a gente multiplica em linha. Então, vai ficar assim, 30 aqui, vezes x, que é igual a 25 vezes x mais 2. E aqui é só aplicar a propriedade distributiva. Vamos pegar esse 25 e multiplicar todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, vai ficar 30x é igual a 25 vezes x, 25x. 25 vezes mais 2, mais 50. Vamos pegar esse 25x e passar aqui para o primeiro membro. Então, vai ficar 30x menos 25x vai dar 5x. E isso aqui é igual a 50. Para achar agora o valor do x, é só pegar esse 5 que está multiplicando e passa dividindo. E 50 dividido por 5 significa que x é igual a 10. Então, com 30 minutos aqui por atendimento, vai ser possível atender aqui 10 pacientes ao longo de um dia. A questão quer saber aqui qual que é o período de trabalho diário desses profissionais nessa clínica. Ou seja, qual que é o tempo total de trabalho diário de cada um desses profissionais. Então, observe, cada profissional que ele está atendendo aqui, 10 pacientes. E o tempo de atendimento aqui por cada um desses pacientes, o texto está informando para a gente aqui que é de 30 minutos. Então, cada um desses profissionais estão atendendo aqui 10 pacientes ao longo de um dia. E para atender cada um desses 10 pacientes, gasta-se 30 minutos. Esse é o tempo aqui previsto por essa clínica para o atendimento de cada paciente. Bom, se são 10 pacientes e cada paciente gasta 30 minutos para ser atendido, para saber o tempo total de trabalho desses profissionais aqui, basta pegar essa quantidade de pacientes que eles atendem e multiplicar isso aqui pelo tempo de atendimento de cada um. 10 vezes 30, então eles gastam aqui no dia 300 minutos. Então, o tempo total de trabalho diário de cada profissional é de 300 minutos. No entanto, ele quer essa resposta aqui em horas. Como ele quer isso aqui em horas, a gente precisa converter aqui minutos para hora. E como a gente vai fazer para converter minuto para hora? Bom, nós sabemos que uma hora são 60 minutos. Então, vamos pegar esses 300 minutos aqui, vamos dividir por um intervalo aqui de 60 minutos. Ao dividir 300 por 60, qual é o número que eu posso colocar aqui que multiplicado por 60 vai dar 300 ou perde 300? Veja que vai ser 5. 5 vezes 60 dá 300. Para 300 aqui vai dar
0. Então observe, 300 minutos é o mesmo que 5 intervalos completos aqui de 60 minutos. E 5 intervalos completos de 60 minutos corresponde então a 5 horas. Assim, o tempo total de trabalho diário de cada um desses profissionais foi de 5 horas. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola, uma belíssima questão, não foi, gente? Questão 25, o pessoal tratou da resolução de uma equação de primeiro grau com frações. A questão diz assim: em uma reunião com determinado número de pessoas foi servido suco e café. Para calcular a quantidade de litros a serem servidos, foi utilizada a seguinte proporção: 1 litro de café para cada 6 pessoas e 1 litro de suco para cada 4 pessoas. Mantidas essas proporções e sabendo que ao todo foram servidos 20 litros entre suco mais o café, o número de pessoas presentes nessa reunião era qual desses daqui? Bom, veja que o texto está falando para a gente que nessa reunião aqui com um determinado número de pessoas foi servido suco e café. Mas qual que é esse número total de pessoas que estavam presentes nessa reunião? Isso a gente não sabe, é exatamente o que a questão quer saber da gente. Qual que era o número de pessoas presentes nessa reunião? Como eu não sei qual que é esse número total de pessoas presentes nessa reunião, eu vou falar que era uma quantidade X de pessoas que estavam presentes. Agora, nós sabemos que para esse número de pessoas que estavam presentes nessa reunião, foi servido aqui, suco e café. E ele informou para a gente que para calcular a quantidade de litros a serem servidos, foi utilizada essa proporção: 1 litro de café para cada 6 pessoas e 1 litro de suco para cada 4 pessoas. Então, observe, é 1 litro de café para cada 6 pessoas e 1 litro de suco para cada 4 pessoas. Então, perceba, qual foi a quantidade de pessoas que tomou o café? Se é 1 litro de café para cada 6 pessoas, então significa que a quantidade de pessoas que tomou o café tem que corresponder a 1/6 do número de pessoas que estavam presentes na reunião, que é X. Então, a quantidade de pessoas que tomaram o café aqui tem que ser 1/6 do número total de pessoas que estavam presentes na reunião. Foi servido 1 litro de café para cada 6 pessoas. Então, a quantidade de pessoas que tomou o café vai ser 1/6 desse número total de pessoas que estavam nessa reunião. Agora, foi servido 1 litro de suco para cada 4 pessoas. Se foi servido 1 litro de suco para cada 4 pessoas, qual foi o número de pessoas que tomou o suco? Tem que ser aqui 1/4 desse número total de pessoas, que é X. Então, a quantidade de pessoas que tomou o suco aqui foi 1/4 desse número de pessoas, que é X. Ele falou também que ao todo foram servidos aqui 20 litros, entre suco mais café. Então, se eu pegar aqui e somar a quantidade de pessoas que tomou o suco aqui, que é 1/4 de X, com essa quantidade de pessoas que aqui tomou o café, que é 1/6 de X, isso aqui tem que dar o número de litros que foi servido aqui, que é 20. Então, somamos aqui a quantidade de litros que foi servido aqui, de suco, com a quantidade de litros que foi servido aqui, de café, que é 1/6 de X, isso tem que dar o total de litros aqui servido, que foram 20 litros. Pronto, conseguimos chegar aqui nesta equação para a gente resolver. É uma equação de primeiro grau, mas tem fração. Se tem fração, a gente precisa tirar aqui o mínimo múltiplo comum. Então, eu preciso tirar o mínimo múltiplo comum entre esses dois números aqui, 4 e 6. Então, eu vou escrever os dois números aqui, 4 e 6. Colocamos aqui uma barrinha vertical para a gente poder fatorar esses números. Fatorar é decompor em fator primo. Então, qual que é o primeiro número primo que eu posso colocar aqui que é possível dividir algum desses números? Veja que é o 2. 4 aqui, dividido por 2 vai dar 2. 6 por 2 aqui vai dar 3. Ainda dá por 2. 2 por 2 aqui vai dar 1. 3 por 2 não dá, a gente desce o 3. Agora não dá mais por 2, mas vai dar por 3. Descemos esse 1. 3 por 3 aqui vai dar 1. Quando todos aqui ficarem iguais a 1, então aqui encerra o cálculo de nosso mínimo múltiplo comum, que vai ser o produto desses números que estão aqui à direita de nossa barrinha vertical. Então é só multiplicar esses números aqui. 2 vezes 2, 4 vezes 3 aqui vai dar 12. Portanto, o nosso mínimo múltiplo comum aqui deu 12. Agora que nós já sabemos quem é o mínimo, a gente pega esse mínimo, divide embaixo o resultado e multiplica em cima. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 1 vezes x, que vai ficar 3x. 12 dividido por 6 vai dar 2. Vezes mais 1 vezes x vai ficar mais 2x. 12 dividido por 1 aqui vai dar 12. 12 vezes 20, fazendo as continhas, a gente chega em 240. 3x aqui mais 2x, 5x, e isso aqui é igual a 240. Para achar o valor do x, só pegar esse 5, está multiplicando, a gente passa dividindo. E dividindo aqui 240 por 5, fazendo as continhas, a gente vai chegar em 48.
Pronto, achei o valor do X aqui, que é 48. X é o número de pessoas que estavam presentes nessa reunião. Então, o número total de pessoas presentes nessa reunião aqui eram 48 pessoas. E procurando aqui nas alternativas, a gente tem isso aqui na letra B. Show de bola, mais uma bela questão, não foi, gente? Questão 26, pessoal, tratou de média aritmética simples e conversão de unidade de tempo. A questão diz assim: uma pessoa assistiu em um só dia a 3 reuniões online. A tabela mostra o tempo de duração das 2 primeiras reuniões. Sabendo que a terceira reunião durou 45 minutos a menos do que a média aritmética do tempo de duração das 2 primeiras reuniões, então a média aritmética do tempo de duração dessas 3 reuniões foi de 1 hora, e qual desses daqui? Aqui ele colocou para a gente essa tabela, colocando aqui o tempo de duração para essas 2 primeiras reuniões, e aqui essa terceira aqui a gente não tem o tempo de duração dela. Mas ele informou para a gente que essa terceira reunião, ela durou 45 minutos a menos do que a média aritmética do tempo de duração das 2 primeiras reuniões. Então, observe, o tempo de duração dessa terceira reunião aqui foi 45 minutos a menos do que a média aritmética do tempo de duração das 2 primeiras reuniões. Então, primeiramente, a gente precisa calcular aqui qual foi essa média aritmética aqui dessas 2 primeiras reuniões. Média aritmética, a gente sabe que é a soma dos termos dividido pelo total de termos. Então, vamos colocar aqui um traço de fração. Aqui na parte de cima vai ser a soma dos tempos dessas 2 primeiras reuniões. Mas observe, as unidades aqui estão diferentes. Então, nós vamos converter primeiro tudo aqui para uma mesma unidade. Vamos converter aqui tudo para minutos. Veja, 1 hora a gente sabe que são 60 minutos. Então, é 60 minutos mais esses 40 minutos, que totaliza 100 minutos. Portanto, o tempo de duração da primeira reunião foi de 100 minutos. Agora, vamos ver o tempo de duração da segunda reunião. Foram 2 horas e 20 minutos. 2 horas são 120 minutos. Mais esses 20 minutos, isso aqui vai totalizar 140 minutos. Então, o tempo de duração dessa segunda reunião foi de 140 minutos. Bom, a média aritmética dessas 2 primeiras reuniões, então, vai ser a soma dos tempos das 2 primeiras reuniões. Agora sim, todas elas aqui estão em minutos. Então, somando aqui 100 minutos com 140 minutos, nós vamos ter um tempo total aqui de 240 minutos. Então, a soma dos tempos dessas 2 primeiras reuniões deu 240 minutos. Agora, dividido aqui pelo total de termos. O total de termos aqui é o total de reuniões, que são 2 reuniões nesse caso. Então, isso aqui é dividido por 2. Fazendo essas contas aqui, 240 dividido por 2 vai dar 120 minutos. Então, a média aritmética dos tempos de duração dessas 2 primeiras reuniões deu 120 minutos. Mas ele informou que essa terceira reunião aqui, ela durou 45 minutos a menos do que essa média aritmética. Então, nós vamos pegar esse 120 aqui e tirar 45 minutos. 120 menos 45, fazendo as continhas, vai chegar em 75 minutos. Assim, o tempo de duração dessa terceira reunião aqui foi de 75 minutos. A questão que a gente determina aqui é a média aritmética do tempo de duração agora dessas 3 reuniões. Então, nós queremos a média das 3 reuniões. Então, isso aqui vai ser traço de fração. Aqui na parte de cima vai ser a soma dos tempos das 3 reuniões. Somando aqui esses tempos aqui dessas 3 reuniões. 100 mais 140 aqui vai dar 240. Mais 75, nós vamos ter um tempo total aqui de 315 minutos. Agora, dividido pelo total de termos. O total de termos é o total de reuniões, que nesse caso agora são 3 reuniões. Então, dividido isso aqui por 3. Novamente, fazendo essas continhas aí, dividindo 315 minutos por 3, aqui nós vamos encontrar 105 minutos. Portanto, aqui, a média aritmética do tempo de duração das 3 reuniões foi de 105 minutos. Só que ele quer essa resposta aqui em hora e minutos. Então, repare, 105 minutos aqui a gente pode separar em 60 minutos mais 45 minutos. 60 com 45 vai dar realmente 105 minutos. Só que 60 minutos a gente sabe que é 1 hora. Portanto, a média aritmética do tempo de duração dessas 3 reuniões aqui foi de 1 hora e ainda 45 minutos. Então, o tempo aqui, a média aritmética do tempo de duração das 3 reuniões foi de 1 hora e 45 minutos. E essa resposta a gente tem aqui na letra C. Show de bola, foi uma boa questão, não foi, gente? Questão 27, pessoal, foi uma questão que tratou basicamente do cálculo da área de um retângulo. Ela diz assim: em uma sala retangular ABCD, com 4 metros de largura, foi colocado o armário retangular com 50 centímetros de profundidade, encostado na largura total do lado CD, conforme mostra a figura.
Se a área da base desse armário corresponde a 1/12 da área da sala ABCD, a medida do lado BC dessa sala é igual a qual desses daqui? E aqui observe, eu colocou essa figura para a gente para indicar essa sala retangular ABCD. Falou que nós temos aqui, ó, esse armário que foi encostado aqui nessa largura total aqui, ó, CD. Também informou para a gente que a área da base desse armário corresponde a 1/12 da área da sala ABCD. Então, a área da base desse armário, ou seja, a área desse armário aqui, corresponde a 1/12 da área da sala ABCD. Bom, 1/12 dessa área. Da ou dia matemática é vezes. Então, vezes a área dessa sala ABCD. E ele quer que a gente determine aqui a medida do lado BC dessa sala. Então, nós vamos determinar quanto que vale esse comprimento aqui, quanto que vale essa medida BC. Eu não sei quanto que vale essa medida BC, eu vou falar que aqui é o mede X. Mas como ele está falando que a área desse armário aqui corresponde a 1/12 da área dessa sala ABCD, para calcular a área desse armário, ele informou para a gente que esse armário tem a forma de um retângulo. Ele diz que é um armário retangular. E para calcular a área de um retângulo, é só multiplicar aqui o comprimento por essa largura. O comprimento aqui, repare, é 50 centímetros. E a largura aqui, ó, repare, é 4 metros. Mas notem, as unidades aqui ó, estão diferentes. Aqui está em centímetro e aqui está metro. Então, vamos converter aqui, ó, centímetro para metro. Repare, um metro a gente sabe que são 100 centímetros. Então, 50 centímetros aqui corresponde a meio metro. Portanto, a área desse armário aqui vai ser o produto aqui, ó, desse comprimento aqui, que é meio metro, por essa largura aqui que a gente tem aqui, que é 4. Isso aqui tem que ser igual a 1/12 da área dessa sala. A sala também informou para a gente que é retangular. Então, vai ser o produto deste comprimento por essa largura. Então, vai ser esse comprimento aqui, ó, que é x, então, vezes x, vezes essa largura aqui, que é 4. Veja, nós temos aqui ó, 4 desse lado e 4 desse lado. Então, vamos cancelar esse 4 aqui com esse 4 de cá. Esse 12 daqui dividindo, a gente passa para cá multiplicando. Então, vamos ter aqui ó, 12 vezes 0,5. Ou 12 vezes meio, que é metade de 12, que é 6. E aqui vai ficar 1 vezes x, que é x. Então, 6 é igual a x, ou x é igual a 6. Dessa forma, a medida do lado BC dessa sala aqui, que é esse x, foi 6 metros. E essa resposta a gente tem aqui na letra A. Show de bola! Foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? Questão 28, o pessoal tratou de máximo divisor comum. A questão diz assim: em um curso de atualização estavam presentes 12 psicólogos e 20 assistentes sociais. Todos esses profissionais foram divididos em grupos, cada grupo com o mesmo número de profissionais, sendo o número de profissionais por grupo o maior possível. Sabendo que não havia psicólogos e assistentes sociais em um mesmo grupo, o número de grupos com assistentes sociais superou o número de grupos com psicólogos em qual desses daqui? Bom, veja que o texto está informando para a gente que nesse curso de atualização aqui estavam presentes 12 psicólogos e 20 assistentes sociais. Informou que todos esses profissionais eles foram divididos em grupos, cada grupo com o mesmo número de profissionais, sendo o número de profissionais por grupo o maior possível, e não havia psicólogos e assistentes sociais em um mesmo grupo. Então, nós devemos pegar esses 12 psicólogos aqui, dividir colocando um número X qualquer aqui de psicólogos em cada grupo. Devemos pegar também esses 20 assistentes sociais e dividir aqui colocando aqui o mesmo número de profissionais, ou seja, a mesma quantidade X aqui, só que dessa vez de assistentes sociais. Então, tem que pegar esses 20 assistentes sociais, dividir aqui também colocando X assistentes sociais aqui em cada grupo. Como todos esses profissionais aqui devem fazer parte aqui de algum grupo, não pode ficar nenhum profissional desses de fora. Então, todos esses profissionais aqui, eles foram divididos em grupo. Portanto, essas divisões aqui ó, são divisões exatas. E se essas divisões são divisões exatas, é porque o resto aqui é zero. Então, significa então que esse número X que nós estamos procurando aqui de profissionais em cada grupo aqui, ele precisa ser um divisor desses números. E repare, precisa ser o mesmo divisor para os dois. Então, é um divisor que é comum. O texto também informou para a gente que o número de profissionais por grupo tem que ser o maior possível. Então, esse número X de profissionais em cada grupo aqui, que nós estamos procurando, ele precisa ser o maior possível. Logo, nós estamos procurando o maior divisor comum entre esses dois números. Assim, estamos procurando o máximo divisor comum entre esses dois números 12 e 20.
Para a gente calcular esse máximo divisor comum, a gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo múltiplo comum. A gente pega esses dois números, 12 e 20, e escreve aqui embaixo. Vamos colocar aqui uma barrinha vertical. Só que dessa vez nós precisamos pensar em um número que a gente pode colocar aqui, que seja possível dividir esses dois números ao mesmo tempo. Então, qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir 12 e 20 ao mesmo tempo? Observe que vai ser 4. 12 dividido por 4 que vai dar 3. 20 agora dividido por 4 vai dar 5. Agora, qual é o número que eu posso colocar aqui que é possível dividir esses dois números ao mesmo tempo? Repare, dessa vez nenhum número exceto 1. Então, quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números por nenhum número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum, e que nesse caso aqui foi esse número 4. Então, o máximo divisor comum entre 12 e 20 aqui foi 4. Esse máximo divisor comum que nós encontramos aqui, que é 4, vai ser exatamente esse número X que nós estamos procurando aqui de profissionais em cada grupo. Então, cada um dos grupos aqui tem que ter 4 profissionais. Então, cada grupo precisa ter 4 psicólogos, cada grupo aqui precisa ter 4 assistentes sociais. Dessa forma, ao pegar os 12 psicólogos aqui, dividir colocando 4 psicólogos em cada grupo, quantos grupos com os psicólogos a gente vai conseguir formar? 12 dividido por 4, a gente vai conseguir formar aqui 3 grupos. E ao pegar os 20 assistentes sociais e dividir colocando 4 assistentes sociais em cada grupo, quantos grupos de assistentes sociais a gente vai conseguir formar? 20 aqui dividido por 4, a gente vai conseguir formar aqui 5 grupos. A questão quer saber em quanto que o número de grupos com assistentes sociais superou o número de grupos com psicólogos. Então é só pegar a quantidade de grupos formados com os assistentes sociais, que foi 5, subtrair o número de grupos de psicólogos, que foram 3, e com isso a gente vai ter 5 menos 3, superou, portanto, em 2, e essa resposta a gente tem aqui na letra D. Show de bola, foi uma boa questão também, não foi, gente? Questão 29, pessoal, foi uma questão que tratou do cálculo de perímetro e resolução de uma equação de primeiro grau. A questão diz assim: em um canteiro retangular, cujo comprimento é o dobro de sua largura, conforme mostra a figura, foi colocada uma cerca contornando todos os seus lados. O metro linear dessa cerca custa R$ 130 e o valor total gasto para a colocação dela foi de R$ 3.500, já com a mão de obra incluída. Sabendo que o valor da mão de obra foi R$ 380, o lado maior desse canteiro mede qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar para a gente esse canteiro retangular. E quer que nesse canteiro retangular a gente determine aqui qual que é a medida do lado maior do canteiro. Então observe, nessa nossa figura dada aqui na questão, o lado maior vai ser esse comprimento. Então nós vamos determinar quanto que mede aqui, ó, este comprimento. Bom, agora repare que o texto informou que o metro linear da cerca é R$ 130 e que o valor total gasto na colocação dela é de R$ 3.500, já com a mão de obra incluída. Informou também que o valor da mão de obra aqui é R$ 380. Então, primeiramente, nós vamos calcular aqui qual vai ser a quantidade necessária de cerca que a gente vai precisar. Observe, como o canteiro aqui é retangular, a gente sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então, se esse comprimento aqui é 2x, aqui também vai ter que ser 2x. Se essa largura aqui é x, aqui também vai ser x. Assim, a quantidade necessária de cerca que a gente precisa aqui vai ser a soma de todas essas medidas que estão aqui no nosso canteiro retangular. Então, somando aqui, ó, 2x mais 2x, 4x, mais x, mais 2x. 4x mais 2x vai dar 6x. Assim, a quantidade necessária de cerca vai ser 6x. Como o preço do metro linear da cerca é R$ 130, então nós vamos calcular primeiramente qual que é o custo somente da cerca. Bom, o custo da cerca vai ser a quantidade de cerca que a gente vai precisar, que é 6x, multiplicado pelo preço do metro aqui, que ele formou para a gente, que é 130. Multiplicando aqui 6x por 130, isso aqui vai dar 780x. Então, esse aqui é o custo da cerca. Agora, nós vamos ver aqui qual que é o custo total da cerca, incluindo aqui a mão de obra. Para a gente determinar esse custo total da cerca, incluindo a mão de obra, a gente precisa somar aqui o custo da cerca, aqui, que é 780x, mais aqui o valor da mão de obra, que ele informou que é 380. No entanto, ele falou também que o valor total que gasto para a colocação de toda a cerca é R$ 3.500. Então, se a gente somar aqui, ó, esse custo da cerca, mais o valor da mão de obra, isso aqui tem que dar o custo total aqui, que é de R$ 3.500. Pronto, chegamos aqui, ó, nessa equaçãozinha de primeiro grau aqui para a gente resolver. Vamos pegar esse 380 e passar aqui para o segundo membro. Então, aqui vai ficar 780x, vai ser igual a 3.500 aqui, menos 380, isso aqui vai dar 3.120.
Para achar agora o valor do x, basta a gente pegar esse 780 que está aqui multiplicando, a gente passa dividindo. Aí fazendo essas continhas aí no cantinho do papel, dividindo 3.120 por 780, a gente vai achar que o valor do x é 4. Pronto, achei que o x é 4. Como a questão quer que a gente determine aqui qual que é o valor desse maior lado do canteiro, o maior lado aqui, observe, é 2x. Só que agora eu já sei que esse x aqui ó, é 4. Então 2 vezes 4, então o maior lado do canteiro mede 8 metros. E essa resposta a gente tem aqui na letra B. Show de bola, mais uma boa questão, não foi, gente? Questão 30, pessoal, foi a última questão da prova e tratou aqui do cálculo do volume de um paralelepípedo e cálculo de perímetro. A questão diz assim: um recipiente na forma de um prisma reto de base retangular tem 25 centímetros de altura, conforme mostra a figura. Sabendo que o volume desse prisma é 900 centímetros cúbicos, a diferença entre a medida de sua altura e o perímetro da base é igual a qual desses daqui? E aqui ele colocou a figura para ilustrar para a gente esse prisma reto. Mas observe, como esse aqui é um prisma reto de base retangular, isso é um paralelepípedo retângulo. Ele informou para a gente que o volume desse prisma, ou seja, o volume desse paralelepípedo retângulo é 900 centímetros cúbicos. Como é um paralelepípedo retângulo, a gente sabe que o volume é dado pelo produto entre as três dimensões. Então vai ser o produto do comprimento por essa largura, por essa altura. Então o volume desse paralelepípedo vai ser o produto x vezes 25. É o produto do comprimento por essa largura, por essa altura. E este volume aqui ele informou que é 900. Chegamos nessa equaçãozinha aqui para a gente resolver. Vamos pegar esse 25 que está multiplicando, a gente passa dividindo. E fazendo as continhas aqui, ó, x vezes x aqui vai ficar x ao quadrado. E 900 dividido por 25 vai dar 36. Para achar o valor do x, a operação inversa, a exponenciação é a radiciação. Qual que é a raiz quadrada de 36? Raiz de 36 é 6. Pronto, então já sei que o valor desse x aqui ó, é 6. A questão quer que a gente calcule a diferença entre a medida de sua altura e o perímetro da base. A altura a gente já tem aqui que é 25, então a gente precisa primeiro aqui calcular qual que é esse perímetro da base. Bom, como ele informou que a base aqui tem a forma de um retângulo, ele diz que é de base retangular, a gente sabe que nos retângulos os lados opostos são iguais. Então, se aqui mede 6, esse aqui tem que ser 6 também. Se esse que está aqui de frente aqui, ó, mede 6, esse que está lá atrás também vai ter que ser 6. Perímetro é a soma de todos esses lados aqui, ó. Como os 4 lados aqui são iguais, vai ser 4 aqui, ó, vezes 6. Então, o perímetro da base é 4 vezes 6, que totaliza 24. Então, já sei que o perímetro da base deu 24. Como nós queremos calcular aqui, é a diferença entre a altura e esse perímetro da base, então é só pegar essa medida da altura, que é 25, e retirar aqui o perímetro da base, que deu 24. E 25 menos 24, isso aqui vai dar 1. E essa resposta a gente tem aqui na letra E. Show de bola! Essa foi uma questão bem tranquila, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!